Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Versículo 4. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um vinho, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Elias. Elias era um profeta, um homem de Deus. Nesse momento onde ele faz essa oração, ele já tinha passado por algumas situações, ele já tinha, eu vou explanar um pouco mais sobre isso, orado e fogo tinha caído do céu, ele já tinha ido para um lugar onde foi sustentado por Deus, onde porcos lhe traziam comida, ele já foi até uma casa de uma viúva, e Deus continuou sustentando ele. Elias era um homem que ele orava e Deus escutava. Ele era um homem que tinha poder nas palavras, ele tinha o Espírito Santo em sua vida. Amém? E ele chegou um momento onde as forças deles tinham se esgotado. Quem crê que isso daqui realmente aconteceu? Quem crê que a Bíblia é a palavra da verdade e que tudo que está aqui realmente aconteceu? Eu vou iniciar essa palavra fazendo uma breve oração. Eu peço para os irmãos se colocarem de pé. Daqui a pouco eu peço para sentar de novo, tá, irmãos? Reverência da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, em reverência diante de Ti. Hoje é quinta-feira da vitória. Nós estamos aqui reunidos, meu Pai, não em nome de uma pessoa, mas em Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, para buscar mais e mais a Tua presença, Senhor. Venha usar, meu Pai, nesse momento, a vida do meu leitor, meu Pai. Venha usar a minha vida, meu Pai, para falar não aquilo que for da minha vontade, não aquilo que está no meu coração, mas que venha falar aquilo que o Teu Espírito Santo quer, e aquilo que a Tua palavra tem, meu Pai, a tratar no coração de cada um, meu Pai. Que a Tua palavra não volte vazia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, eu vou ler novamente esse versículo. E ele foi ao deserto, caminho de um dia. Elias estava no deserto, tinha caminhado um dia inteiro. Antes dele chegar no deserto, antes de chegar nesse local, ele estava no Carmelo e andou até Berseba, aproximadamente 160 quilômetros. Eu pesquisei mais ou menos a distância que ele caminhou, 160 quilômetros. Imagine andar 160 quilômetros em um dia. Aqui na Bíblia eu acredito que é verdade, irmãos. Naquela época não existia carro, não existia ônibus, mas aqui diz: e se foi ao deserto, caminho de um dia, da onde ele estava até onde ele foi, caminho de um dia. Ele não foi andando, ele foi correndo. Ele estava desesperado, ele estava com medo. Esse momento, a rainha Jezabel tinha feito uma ameaça de morte, ele estava jurado de morte. Imagina você ser jurado de morte e você sair correndo um dia inteiro, correndo sem parar pela sua vida e correr 160 quilômetros. Eu acredito que quando ele avistou esse pedezinho, essa árvore, ele estava suado, cansado, estava exausto, não aguentava mais correr. Ele avistou esse pedezinho, se assentou embaixo dele e orou a Deus e pediu. Tem a imagem do pedezinho, mais ou menos, para os
cansado, olhou essa árvore, se assentou embaixo dela, e um homem que tinha orado e o fogo tinha caído do céu, um homem que tinha poder nas palavras, pediu a morte. É muito forte, irmãos. É muito forte. Eu vou explanar um pouco mais sobre a vida de Elias e por que ele chegou nessa situação, para que os irmãos possam entender. Abra a palavra de Deus em 1 Reis 17, versículo 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque não darei chuva sobre a terra. Eu vou falar a palavra de hoje é sobre a vida de Elias, mas para que tenha um contexto, para que os irmãos entendam, eu vou falar quem foi Acabe. Acabe era rei sobre Israel. Ele reinou aproximadamente de 869 a 850 a.C., aproximadamente 20 anos, 22 anos. Acabe era filho do rei Omri, que fez aliança com os fenícios. A fim de selar essa aliança, o rei dos fenícios deu a sua filha Jezabel em casamento a Acabe. Jezabel se casou com o rei Acabe. A primeira religião do rei Acabe era o judaísmo. Ele nasceu judeu. A gente pode perceber isso pelo nome dos filhos dele, que era nome que engrandecia o nome de Deus: Jorão e Acasias. Jorão era chamado, o significado de Jorão é Jeová é exaltado, de Acasias é o Senhor tem sustentado, ou Yahvé agarrou a minha mão. Ele tinha o conhecimento do verdadeiro Deus, ele sabia quem era o verdadeiro Deus. Ele era rei de Israel e tinha como a sua primeira religião o judaísmo. Mas um fato importante, que eu quero deixar muito frisado, é que ele era rei de Israel e por acaso ele era judeu, enquanto Deus queria que ele fosse judeu e por acaso fosse rei. A gente tem que levar isso para a nossa vida. A gente é crente e por acaso a gente trabalha em tal empresa. A gente é crente e por acaso está onde a gente está. Por acaso Deus confiou alguma situação. Não, a gente está em tal situação e por acaso é crente. Ele se casou com a princesa Jezabel, se tornou rainha. E Jezabel era uma mulher que servia a Baal. O nome de Jezabel tem um significado: Baal exalta. Ela era uma mulher, pensa numa pessoa ruim, agora multiplica, era a rainha Jezabel. E mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a história de Israel, ele permitiu que a princesa Jezabel, a rainha Jezabel, construísse um templo para Baal em Samaria. Ele permitiu que outros deuses, outras religiões entrassem naquele povo, entrassem naquele reino, e isso foi o que destruiu a vida dele. Ele, conhecendo a palavra, permitiu que outros deuses, influências de fora, entrassem na casa dele, na família dele, no reino dele, e isso o afastou da presença do reino de Deus. Ele era um homem que era facilmente influenciado pela sua esposa. Ainda assim, depois que ele morreu, para vocês terem uma ideia que Jezabel era tão ruim, depois que ele morreu, os seus filhos Jorão e Acasias, que herdaram o trono pouco tempo, mas eles ainda eram influenciados pela rainha Jezabel. Ela não só influenciava Acabe, como assim depois que ele morreu, ainda influenciava Jorão e Acasias. A partir do momento que ele foi até a presença do rei Acabe e proferiu essas palavras, ele falou: devido o seu desvio da palavra de Deus, devido
as coisas que você tem feito, você tem desviado muitas pessoas do reino de Deus, você tem feito aquilo que não agrada a Deus, vai ter uma seca, vai ter um tempo onde não vai chover, nem orvalho vai cair do céu. E isso vai permanecer até que eu dê uma segunda ordem. Vou ler novamente. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva. Desculpa, irmãos, versículo 17. Capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gibeão, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Imagina o rei Acabe. Antes disso, a palavra não dá muitos detalhes sobre a vida de Elias. Imagina o rei Acabe, vem um profeta, vem uma pessoa e fala: ó, vai parar de chover, vai ficar muito tempo sem chover. O que Acabe pensou? Esse cara é louco, esse cara não vou nem dar bola. Só que a palavra do crente, a palavra do escolhido de Deus, a palavra de quem obedece a Deus, tem poder. Aleluia. Ele proferiu essas palavras. Aleluia. E ficou, e cessou a chuva, nem orvalho caía dos céus, nem nada. A partir do momento em que Elias disse essas palavras, Deus fala com Elias, no versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Queride, que está diante de Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então imagina a situação, ele profere essas palavras, é praticamente uma ameaça. Imagina uma pessoa chegar na presença do rei e falar: ó, por causa das suas atitudes, vai haver uma forte chuva. Isso daí realmente aconteceu. A partir daquele momento, o rei Acabe ficou furioso. Ele começou a caçar Elias, mas Elias não fez aquilo por livre e espontânea vontade. Ele não fez aquilo porque o coração dele orientou ele. Ele fez aquilo porque Deus tinha falado com ele, porque Deus tinha direcionado. E Deus não permitiu que, quando Elias falasse aquilo, que ele ficasse à deriva. Deus protege aqueles que são seus. Deus fala para Elias: ó, vai, eu vou te sustentar, fica escondido ali até a segunda ordem. Depois de muito tempo que ele ficou ali, até o rio secar, a palavra de Deus veio a Elias novamente e mandou ele até a casa de uma viúva. No versículo 14, ele está na casa da viúva. Ele chega, a viúva estava prestes a morrer. Ela tinha só um pouco de azeite, um pouco de farinha. Ele chega lá e fala: ó, me deu um pouco de água. Então, ela pegava a água e trazia, ele também pediu um pouco de um pão. Ela falou: eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vou comer e vou morrer. Eu não tenho o que te dar, eu só tenho isso para mim e para o meu filho. Ele fala: faz isso que eu estou pedindo. E a palavra do Senhor diz: enquanto a chuva dos céus não cair sobre a terra, a farinha não acabará, o azeite da botija não faltará. Isso está no versículo 14. Depois de um tempo que ele estava na casa da viúva, o filho daquela viúva veio a pegar uma doença, ele ficou enfermo e morreu. No versículo 22, ele ora pelo menino que estava morto, e o menino volta a viver. O Espírito de Deus volta a entrar na vida daquele menino, ele volta à vida. Então, vejamos, irmãos, até aqui ele orou e chuva parou de cair dos céus. Ele foi até um local e foi sustentado por Deus e usou corvos para trazer pão, alimento para ele. Ele foi até a casa de uma viúva que não tinha mais o que comer, e Deus multiplicou azeite e farinha. O filho daquela viúva ficou enfermo, morreu, ele orou e ele voltou à vida.
Isso daqui só até aqui já dá para saber que ele era homem de Deus e que ele tinha certeza, ele tinha noção de que Deus era na vida dele. Não é possível que uma pessoa que não fosse usada por Deus, que não fosse direcionada por Deus, fosse fazer tantas coisas, mas ainda tem mais. Deus vai continuar usando a vida dele. Ele era um homem de muita fé, o homem que proferia palavras e acontecia, o homem que era usado por Deus. Depois Elias volta à presença do rei, seguindo a ordem de Deus, em 1 Reis 18:39. Pode deixar aí, daqui a pouco eu vou fazer a leitura. 18:39. Ele chega na presença do rei e convoca 450 profetas de Baal, faz um desafio, mata 2 bezerros, um para ofertar a Deus e outro a Baal, aos falsos deuses. Ele ora e fogo cai do céu, provando que só o Senhor é Deus. Enquanto os profetas de Baal ficaram o dia inteiro orando, ele até zombando da cara dos profetas, dizendo: cadê o seu Deus? Ele está dormindo, ele está viajando, clame mais alto, grite mais alto. E Deus provou ali no meio de todo o povo de Israel, diante da presença do rei, que Deus era o Senhor. Aleluia. Depois que o fogo caiu do céu, no versículo 39, todo o povo de Israel reconheceu que só o Senhor é Deus. Olha o que diz: e vendo todo o povo, caiu sobre os seu rosto, e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então a gente vê mais um milagre, mais uma coisa extravagante acontecendo. E fogo caiu dos céus. Depois de tudo isso, Elias volta na presença do rei Acabe e diz, no versículo 41: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma grande chuva. Então, depois que provou que Deus era o rei de Israel, que Deus era o único Deus, ele falou: agora que está provado, vai, porque vai cair uma grande chuva. Depois disso, no versículo 45, Elias sobe no Monte Carmelo, ora, depois de orar, pela 7ª vez que o moço de Elias sobe ao monte, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Nesse momento, eu acredito que Elias, a fé dele estava enorme, gigante. Ele provou para todo o povo de Israel que só Deus era o Senhor. Ele provou para o rei Acabe que só Deus era o Senhor. Eu acredito que ele estava em paz, ele estava bem consigo mesmo. Só que quando tudo isso acontece e Acabe volta à presença da rainha Jezabel, Acabe conta tudo aquilo que aconteceu. E a rainha Jezabel, em vez de reconhecer que ela estava errada e que ela servia a deuses que não eram verdadeiros, que os profetas que serviam ao mesmo Deus que ela foi envergonhado, Jezabel poderia se converter, se arrepender, mas não. Jezabel ficou irada e ela faz uma ameaça para Elias. No capítulo 19, versículo 2, diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outros tantos, se de certo amanhã a esta hora não puser a sua vida como de a um deles. A deles quem? Os profetas de Baal. Depois dessa ameaça, Elias fica com medo. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo: Elias foge de uma mulher. É engraçado, porque quando a gente vai ver
quando ele vai enfrentar os profetas de Baal, na minha Bíblia diz assim: Elias contra os 450 profetas de Baal. Elias não teve medo de 450 homens profetas. Elias não teve medo de chegar na presença do rei e contar aquilo que Deus tinha feito. Mas quando Jezabel vai e ameaça ele, Elias foge de uma mulher. Aqui mulher não significa, não trazendo para o machismo, não significa uma mulher verdadeira, significa o problema. Eu trago isso para o problema, a situação. Elias ficou com medo, Elias fugiu, correu, até chegar ao deserto, onde se assentou debaixo daquele pedezinho e orou. O homem que orou para tantas coisas e Deus ouviu, ele pediu a morte. Isso é muito forte, irmãos. Quantos de nós não passamos por alguma dificuldade, algum problema, e diante dessa dificuldade, desse problema, nós não ficamos com medo e pensamos: Senhor, por que foi que eu nasci? Por que foi que o Senhor me trouxe até aqui? Às vezes a gente já passou por tantos milagres, tantas coisas extraordinárias na nossa vida. Às vezes Deus já curou a gente de alguma doença onde os médicos não tinham cura. Às vezes a gente já orou e Deus usou a nossa vida para curar enfermos. E mesmo assim, quando vem o medo, vem a tristeza, nós esquecemos de tudo aquilo que nós já vivemos. Foi isso que aconteceu. Elias esqueceu de tudo aquilo que ele viveu e orou pedindo a morte. Elias não foi o primeiro personagem que desejou a morte. Eu pesquisei na Bíblia, tem vários outros, mas aqui tem 3 exemplos de personagens, de pessoas que diante de alguma situação orou a Deus e pediu a sua morte, se arrependeu de ter nascido. Jó, no capítulo 3, versículo 11, ele ora: por que não morri desde amado, e saindo do ventre não expirei? O segundo exemplo, Jeremias capítulo 20, versículo 17. Jeremias também desejou a morte. Porque não me matou na madre, assim na minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Jonas também orou e pediu a morte. Jonas 4, versículo 3. Pois, peço-te, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Tem vários outros personagens, irmãos. Então a gente vê que não é só com a gente, personagens da Bíblia, onde Deus usou, onde Deus mostrou a sua glória, Deus mostrou o quanto poderoso é. Personagens chegaram, se entristeceram, ficaram com medo e desejaram a morte. Mas como eu sempre gosto de fazer, eu fui pesquisar sobre Jesus. Jesus, ele estava, tem uma passagem, capítulo 26, versículo 38, onde Jesus está profundamente triste. Abre, por favor, Mateus 26, 38. Jesus sabia que ele iria morrer. Jesus sabia que ele ia passar por tudo aquilo. Jesus estava triste. Ele faz essa... Na Bíblia diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Só que Jesus fez o quê? Ele orou pedindo a Deus para morrer. Diferente de vários personagens que têm esse exemplo, Jesus não faz isso. Jesus pede: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero morrer, eu quero viver. Temos que seguir o exemplo de Cristo. Mesmo que a situação pareça mais difícil, de Jesus era, ele estava carregando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus estava triste só por conta dele, não estava desanimado só por conta dele, ele estava carregando sobre as suas costas todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus estava triste, estava carregando um fardo muito maior do que qualquer um de nós possa imaginar. E quando Jesus poderia orar e pedir: Deus, se meu Pai, tira de mim a minha vida, para que eu não passe, para que eu não precise passar por toda essa prova, para que eu não seja humilhado, para que eu não seja pisoteado.
Jesus fala: se for da tua vontade, Senhor, afasta esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele pede para viver. Temos que seguir o exemplo de Cristo, irmãos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Capítulo 26, versículo 39, por favor. É o versículo seguinte. Olha a oração: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, ele pede para viver, mas ele sabia o propósito dele. E ele deixa bem claro: que seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha. Devemos seguir o exemplo de Cristo, irmãos. Deus não vê como o homem vê. Abra em João 10:10, por favor. Deus quer nos ver de pé, irmão. Deus não quer nos ver derrotados, Deus não quer nos ver desfalecidos. A palavra de Deus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não quer nos ver triste. Deus não quer nos ver pedindo a nossa morte. Deus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E nesse momento, Elias pede a morte. Ele está correndo, ele está fugindo da presença da rainha Isabel e pede a morte. Voltando a 1 Reis 19, capítulo 5. Depois que Elias fez essa oração, depois que Elias pediu para morrer, ele dormiu. E a partir do momento que ele dormiu, ele não queria mais acordar. Ele dormiu e queria que acabasse tudo ali. Mas a palavra diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Versículo 6. E olhou, e eis que a tua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de azeite. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Irmãos, quem é o pão da vida? Quem é que nos dá a água da vida? É Jesus. Jesus veio até ele no momento onde ele estava triste, onde ele estava querendo morrer. Deus tocou ele, acordou ele e falou: come e bebe. Mais um milagre, irmãos. Ele estava no meio de um deserto, num local só, ele estava sozinho. Ele acorda e um anjo diz isso daí para ele. Era o momento em que Elias deveria levantar e falar: Deus tem um propósito comigo, eu não vou me entristecer, eu não vou esmorecer. Mas é isso que Elias fez. Elias come e bebe e torna a deitar, e torna a dormir. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o seu caminho. Não bastando uma vez, o anjo do Senhor veio de novo na presença de Elias, acordou ele e mandou ele comer e beber, porque o que Deus tinha para Elias não tinha acabado ali. O que Deus tinha para Elias não era morrer embaixo daquele pé de zimbro. Elias comeu, bebeu o suficiente para andar 40 dias até Horebe, de onde Deus tinha mandado. Eu pesquisei novamente e vi que é aproximadamente 320 quilômetros da onde ele estava até Horebe. Imagina a fartura, o tanto que ele comeu para ele poder andar 40 dias e 40 noites até chegar lá. E Deus o sustentou. Elias tinha um propósito, um chamado tão grande na vida dele, e Deus mandou o anjo para falar isso com ele, que Elias, mesmo querendo morrer, é o segundo personagem da Bíblia que não passou pela morte. Todos os personagens da Bíblia, tirando Elias e o anterior, que eu esqueci o nome agora, Enoque,
Todos tinham passado pela morte, só que Elias não. Jesus passou pela morte, mas Elias não. Para a gente ver quão cumprido será o seu caminho. Deus não queria a morte para Elias, Deus tinha um propósito. Naquele momento onde ele estava dormindo, Deus poderia falar: levanta, porque eu tenho um propósito para você, eu tenho um chamado, eu tenho muitas missões para você, e você não vai passar pela morte. Isso faria com que Elias ficasse animado, mas Deus não disse isso, só falou: levanta-te, come e bebe, porque muito comprido será o seu caminho. Deus sabia o que queria para Elias, mas não revelou naquele momento. Continuando a leitura. Levantou-te, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte do Senhor. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Deus manda Elias para Horebe. Elias come, bebe, anda 40 dias e 40 noites e chega naquele local. E em vez de Elias se animar, acreditar que ele tinha um propósito, ele torna a ficar triste novamente. Ele entra dentro de uma caverna, se esconde, fica com medo. E Deus vai até Elias e fala: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me tirarem. Versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do Senhor um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Para a gente ver, irmãos, Elias obedece a Deus, ele sai daquela caverna. Ele sai daquela caverna e acontecem diversas situações que Deus não estava no meio. Terremoto, fogo, vento. Até o momento em que Deus vem com uma voz mansa falar com ele. Antes de Deus falar conosco, irmãos, muitas das vezes a gente vai passar por isso, por terremoto, por fogo, coisas que vai nos deixar com medo, entristecidos. Mas depois do terremoto, depois que nós passamos pela luta, a voz de Deus sempre vem em nossos corações. Assim diz a palavra do Senhor: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu em seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse novamente a mesma resposta: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me tirarem. Então Deus pergunta pela segunda vez a mesma coisa, e Elias responde da mesma forma. Elias não tinha entendido o que Deus estava perguntando. Elias não tinha entendido qual era o propósito de Deus naquela pergunta. O propósito de Deus para Elias naquele momento, com aquela pergunta, a resposta, ao meu ver, que seria certa: eu vim aqui porque o Senhor me mandou, eu vim aqui para te buscar, eu vim aqui para me encher do teu Espírito Santo, porque eu tenho passado por perseguição,
mas eu vim aqui porque o Senhor mandou para te buscar. Só que Elias não faz isso, ele responde: eu vim até aqui porque eu estou fugindo, porque derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, eu fiquei só e buscaram a minha vida. Olha como que Deus age. Ele pergunta 2 vezes para Elias e Elias não entende o que Deus queria. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, irmãos. Deus tem um propósito. Depois que Elias responde, o Senhor lhe disse: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também Ageu, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, e ungirás profeta em teu lugar. Elias ouviu aquilo, depois de passar por toda essa prova, depois de passar por todo esse momento, ele sai daquele lugar e faz tudo aquilo que Deus mandou. E ele não foi morto, ele não foi morto pela mão da rainha Isabel, embora ela tenha prometido a morte dele, tenha jurado a morte dele. Ele não passou por esta provação, porque Deus estava com ele. E Elias era um profeta, um homem de Deus, onde depois que ele ungiu o rei de Israel, ele ungiu Eliseu, ele estava andando com Eliseu, veio uma carruagem de fogo, separou ele de Eliseu, ele subiu na carruagem de fogo e foi direto para o céu. Ele não passou pela morte, ele passou direto para a glória de Deus, porque ele ouviu a voz de Deus, obedeceu, porque ele ouviu a voz de Deus e saiu de onde ele estava e obedeceu o que Deus tinha mandado. Irmãos, o intuito desta mensagem, o propósito dessa mensagem que Deus tocou no meu coração, a moral dessa história é que muitos de nós, crentes, pessoas que servem a Deus há tantos anos, nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por situações em que nós vamos ficar com medo, onde nós vamos ser perseguidos, mas diante dessa situação nós não devemos nos entristecer a ponto de pedir nossa morte, a ponto de esquecer tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. É no momento de tristeza, é no momento onde nós somos perseguidos, que nós devemos nos voltar a Deus e nos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas. É no momento onde nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma luta, que nós devemos lembrar que Deus é maior do que todas as nossas fraquezas, do que todas as nossas lutas. Deus é forte o suficiente para abrir portas que ninguém pode abrir, só Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus tem todo o poder, irmãos. Vamos seguir o exemplo de Cristo, que quando estava passando pela maior prova que um homem poderia passar, ele estava carregando um fardo muito maior do que o de Elias. Ele estava carregando sobre ele todas as nossas dores. Vamos seguir o exemplo de Cristo e vamos pedir para Deus para viver. Vamos acreditar que Deus tem um propósito. Enquanto esse propósito de Deus não se cumprir em nossas vidas, nós não vamos morrer, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu separei um hino, irmão, que eu pedi para a Rafa cantar. É algo novo. Enquanto esse hino estiver tocando, enquanto a Rafa estiver ministrando, vamos prestar atenção nessa letra, vamos orar, vamos pedir a Deus para a gente viver algo novo.